e eu consigo levar para qualquer lugar que eu precisar. Demorou para eu achar esse caminho, mas eu achei e eu tô notando que quanto mais eu ando por ele, melhor tudo tá ficando. De pouco em pouco, mas tá ficando melhor, sabe? Mas antes de tudo que eu for ensinar nesse vídeo aqui, cuidado! Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não tô aqui para substituir profissionais da área da saúde. E se você desconfia ter sinais de depressão, por exemplo, depressão, a doença, né? Ansiedade grave ou qualquer outra doença, você precisa ser diagnosticado e tratado de forma adequada. Não faça isso por dentro do YouTube. Eu recomendo que você vá num especialista fazer uma avaliação geral em você primeiro. Às vezes você pode descobrir alguma coisa que está te prejudicando e isso vai te tirar um peso enorme das costas em apenas uma consulta. Então, por favor, encara esse vídeo aqui como um amigo que está tendo uma conversa informal, abrindo o coração com coisas sensíveis e até então privadas para ser julgado por você. E nessa conversa eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais sobre como que eu me resolvi com o tema ansiedade e diversas outras frustrações da vida, e são 100% experiências reais, tá? E para isso eu vou separar cada conhecimento em uma peça de um quebra-cabeça, porque apesar de eu conseguir te entregar essas peças, eu não conheço nada da sua vida. E só você consegue montar o quebra-cabeça dela aí do seu lado. Então, algumas peças vão se encaixar muito bem, algumas você vai falar, nossa, nada a ver. E tudo bem, é para ser assim mesmo. Ela vai se encaixar no momento de vida de uma outra pessoa ou da sua própria vida, mas lá no futuro. Então, basta você seguir com o vídeo, até porque as últimas peças, essas vão te deixar desconfortáveis e inicialmente eu diria até que você vai se sentir arrependido por não ter sido exposto a isso antes. Então, como combinado, antes de eu dar as peças com as explicações sobre a mecânica dos seus sentimentos e também antes das peças que vão deixar você um pouco mais feliz com a vida, eu primeiro preciso começar pelas peças que vão te tirar do fundo do poço, te tirar da lama, e a primeira peça se chama o combustível vermelho. Eu não sei se o que eu vou te falar agora sobre uma das características dos seus sentimentos vai te deixar confuso, mas você não consegue, por exemplo, ficar bravo mais do que 1 segundo sem você ficar fabricando e colocando combustível em cima dessa sensação. As emoções desaparecem quase que na mesma velocidade que elas aparecem na sua consciência e em muitos casos é parecido como o escutar de um som de estalar de dedos. O som ele deixou de existir, mas você consegue escutar ele de novo, né, na sua cabeça se você quiser gastar energia com isso. Assim como a minha voz. Então entender que a gente só fica originalmente bravo ou ansioso por não mais de um instante foi massa de aprender, difícil de genuinamente aceitar e controlar, mas é algo realmente sensacional e assustador perceber sobre a mecânica do nosso cérebro, que é as coisas literalmente existirem somente no momento que elas existiram. Depois é só o seu cérebro remoendo as informações. E agora vem um ensinamento muito, mas muito importante, que eu gostaria que você começasse a notar em tudo daqui para frente. Tudo que tem a propriedade de nascer tem a propriedade de morrer. Isso é óbvio para as coisas vivas, mas não tão óbvio para os seus pensamentos, para as suas emoções, para os seus sentimentos e o tempo que vai levar entre o nascimento e a morte de algo na sua consciência é o quanto você vai se apegar nela. Guarda essa palavra que a gente vai usar mais para frente, tá? Apegar. Então lembra agora de uma última sensação em que algo te deixou muito pé da vida e essa sensação ruim ficou grudada em você por minutos, horas, dias, semanas. O Guga, o meu irmão, ele acabou de me contar uma história que ele passou ontem de noite, ele estava quase dormindo, e daí um carro acelerou e saiu derrapando com tudo, e como que esse evento, de poucos segundos, fez ele ficar horas remoendo a cena dentro da cabeça dele. Super natural o que o Guga passou com o carro e o barulhão, e de uma forma ou de outra, dentro da cabeça dele, da minha e da sua, a gente está injetando constantemente sangue, combustível vermelho, para esses objetos mentais ficarem vivos, só que sem realmente perceber ou sem controle, e isso tá te ferindo aos poucos. Agora, se você escolher parar de injetar combustível nesses objetos, há uma grande chance de você ficar menos bravo, ficar menos ansioso, ou pelo menos
voltar ao controle. Mas eu entendo que só com o que eu falei até então fica difícil de colocar essa ideia em prática, por mais que ela possa ter feito sentido para você. E é por isso que é importante chegar na parte onde eu me aprofundo na mecânica dos sentimentos, porque é lá que vai dar o estalo. Principalmente porque, por enquanto, você não percebe que você está pensando dessa forma. Nem percebe que está pensando, que é realmente a parte perigosa. Deixa eu repetir. Na maior parte do seu dia, da sua semana, do seu ano, você não percebe que está pensando. O quão perigoso será que é isso para a sua saúde? E o ego é muito disso. É ficar pensando em algo sem saber ou sem perceber que você está pensando, ao ponto de não perceber mais onde está a sua atenção. E eu notei que eu vivo em alguns estágios de atenção, e esse vai ser o salto para a próxima peça desse quebra-cabeça. Os 3 estágios de atenção. O primeiro estágio é quando eu não percebo que eu estou envolvido num pensamento, numa emoção. Independente do que está acontecendo no mundo aqui fora, essa emoção, ela sequestrou minha atenção e é como se eu estivesse assistindo TV dentro da minha própria cabeça. Isso acontece direto quando eu estou correndo e escutando um podcast. Eu fico claramente tentando prestar atenção no que as pessoas do podcast estão falando e de fininho, sem eu perceber mesmo. Um pensamento, ele sequestra a minha atenção, mas ele envolve a minha atenção de um jeito que ela nem percebe o que está acontecendo, coloca ela num vagão de um trem, e aí depois desse trem ter andado um bom tempo, a gente entra no segundo estágio, que é quando a minha atenção é jogada para fora desse vagão e ela e eu acordamos em um outro lugar. Literalmente, parece que a minha atenção acordou em um outro terreno dentro do cérebro, se preocupando com outras coisas, se relembrando e remoendo outros assuntos, sentindo ansiedade ou qualquer outro sentimento, enquanto eu volto a notar que tem um áudio de um podcast buzinando na minha orelha e que eu não prestei atenção em absolutamente nada e que também eu tô correndo e, meu Deus, eu já avancei um bocado do percurso. Aí a primeira reação para esse segundo estágio, né, de ter acordado desse sonho ou pesadelo, é de vergonha. De vergonha de ter perdido esse tempo. Principalmente quando você ficou com a cabeça em outro lugar, em um evento importante da sua vida ou da vida das pessoas próximas de você, tipo um encontro ou jantar. Não encara dessa forma. Toda vez que você acorda desse sonho acordado, é um motivo de vitória. O importante agora é entender como não ser sequestrado pelos próprios pensamentos, qual a relação disso com as emoções como a ansiedade, né? Porque daí você consegue ir para o terceiro estágio. O terceiro estágio, que claramente é o mais especial de todos, é você perceber mais ou menos o pensamento ou a emoção vindo antes dela sequestrar a sua atenção ou te machucar de alguma forma. Mas enquanto isso, como o desafio para você agora é, daqui para frente, ficar realmente vigilante sobre quantos litros do seu sangue, né, do combustível vermelho, você está jogando em pensamentos que geram ansiedade ou sensações ruins, principalmente aqueles que você não percebeu que está pensando a respeito. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou, né, ou não pegou, que é pior ainda, dando um replay dentro da sua cabeça de uma conversa que você teve ontem e que não andou muito bem. Talvez você falou alguma coisa que você não queria ter falado, ou alguém tratou de algo sem a devida atenção e isso impactou em você e no seu tempo. A situação já passou, ela não existe mais, mas você fica assistindo a esse filme, se identificando com ele e sendo até o diretor/produtor, fazendo novos cortes, novas cenas, novas falas que ficariam melhores e seriam mais justas. Então, no momento que você reconheceu que se embolou num pensamento ruim, ao cortar o combustível que você gastaria ali horas e horas regando aquele treco para ele não morrer, faz sobrar combustível para outras coisas interessantes, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Fora que, se você não consegue escolher no que você quer prestar atenção nos dias de hoje, você tem um problema gigantesco nas suas mãos, tá? Literalmente, o mundo ele tá brutal na guerra pela sua atenção. Isso me deixou pensando em como que a minha mente, ela tava fragmentada. Eu não conseguia parar uma hora para ler um livro sem eu sentir uma vontade insana de ver o meu e-mail ou checar algum feed ou reviver na minha cabeça uma situação que aconteceu horas ou até anos atrás. E eu fico me perguntando quem ou o que foi responsável por me fragmentar assim. Bom, deixa isso um pouco mais para frente, onde eu mostro para você que
você se esqueceu como se descansa e como reaprender isso vai te deixar feliz, mas muito mais feliz. Por enquanto, como eu falei, essas peças iniciais, elas servem para te tirar da lama e a próxima peça do quebra-cabeça que ajuda nisso é o seu tamanho perante o universo. Talvez você esteja num estágio tão ruim de ansiedade, num estágio derrotado como eu já tive no passado, que não dá nem vontade de aplicar assim, nada do que eu falei até agora e eu entendo perfeitamente isso. Então, se você está assim ou quer se preparar para um dia conseguir se recuperar de uma situação como essa, deixa eu passar rapidamente por esse conhecimento. Como eu falei, essa é uma das técnicas que eu já usei no passado e eu usei apenas em casos mais extremos, que é onde ela vai acabar tendo mais efeito, na verdade. É uma técnica que tem cara de besta, mas me ajudou muito a parar de lutar contra a maré e voltar a ganhar momentum, ganhar velocidade na direção certa, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Então, quando eu tô no fundo do poço, me afogando de ansiedade e não tem para onde escapar porque realmente deu tudo errado, eu penso qual que é o meu tamanho físico mesmo, minhas dimensões, em relação ao tamanho da Terra, aí depois do nosso sistema solar e depois da nossa galáxia, das entidades que existem dentro do nosso universo, que são, assim, colossalmente massivas. E aí, por fim, o tamanho do universo que a gente conhece até então. Dado a toda essa imensidão, e daí se eu der errado, eu sou um grãozinho de nada e o universo vai continuar para onde ele está indo, correto? Isso é uma verdade, até porque foram 13 bilhões de anos para chegar até aqui sem a minha ou a sua influência, onde para o calendário do universo a gente é uma faísca e depois vai continuar andando normalmente, então calma. Não se leva tão a sério. Aproveita o fato de que você existe hoje e está escutando a essa última palavra aqui. É um milagre improvável se a gente colocar em comparação ao tamanho físico e a esses 13 bilhões de anos de existência do universo. E você só tem esse breve momento agora para se perceber melhor, para se valorizar, e a gente vai fazer mais disso durante esse vídeo, inclusive. Então, se você foi amassado pelas circunstâncias da sua vida, principalmente se você não está concordando com nada que está acontecendo ao redor dela, na boa, que droga, não é justo e deveria ser diferente. Tudo que está acontecendo ao seu redor deveria mesmo ser diferente, mas só por um pouquinho de tempo. Experimenta deixar as correntezas da vida levarem essa sua versão atual um pouco embora, para você esbarrar ou para dar espaço para novos conhecimentos. E eu entendo que você possa ter aversão a isso, né? Coisas novas, elas dão medo, principalmente se você não dominar a próxima peça, o pior pesadelo. Essa é outra técnica com cara de besta, mas me ajudou muito para me deixar de ser teimoso com algumas coisas e também a me tirar da lama, e me ajudou muito mesmo, até porque eu sinto que as minhas costas, elas até relaxaram depois de eu fazer o que ela propõe, e não é nada loucura. A técnica consiste em você imaginar deixando de fazer algo extremamente importante, principalmente que te dá muita ansiedade, por exemplo, algo para o seu trabalho em que se você não fizer, vai dar problema real na sua vida, e aí imaginar deixando de fazer essa tarefa e projetar todos os eventos seguintes até você chegar no fundo do poço, tipo, qual seria o seu pior pesadelo nessa situação? Então, no meu caso, sei lá, por exemplo, eu paro de postar vídeos aqui no YouTube, eu desisto disso aqui tudo, eu deleto o meu canal por completo e, bom, minha receita zera. Eu continuo pagando as minhas contas com a reserva que eu tenho, aí a reserva acaba. Eu começo a me endividar com cartão de crédito, o aluguel começa a não ser mais pago, passam 2 meses e eu sou expulso aqui dessa casa. Aí eu e a minha família, a gente consegue ficar alguns dias na casa de uns amigos. O banco começa a ir atrás de mim por conta da fatura do cartão. Eu não tenho dinheiro para pagar nada, inclusive eu não estou nem pagando os impostos devidos. Eu começo a, sei lá, ser procurado pela polícia de imigração. Eu sou extraditado do Canadá e volto sem nada. No Brasil, eu não consigo mais emprego porque meu nome está queimado internacionalmente. E a Interpol, ela me acha, me prende e eu perco tudo que eu tenho. Tudo. Enfim, dá para continuar imaginando muito mais coisas porque o poço ele consegue ser
mais fundo do que isso, correto? E daí, quando eu fiz esse exercício, uma coisa maravilhosa aconteceu. Quanto mais eu descia no nível de desgraça, eu percebi que mais improvável esse cenário se tornava. A cada descida que eu dava, eu já estava pensando em várias formas de me ver fora desse problema. Por exemplo, se eu deletasse, o meu canal do YouTube, eu procuraria um emprego de programador aqui e só isso já mudaria toda aquela lista para baixo. Se eu não conseguisse, eu procuraria um emprego em qualquer outra função e levaria os meus conhecimentos de programação junto, porque isso eu não perco. E eu sei que eu ia virar o capeta dentro de uma empresa tentando otimizar e automatizar tudo. Ou se eu não conseguisse também, antes das minhas reservas acabarem, eu já anteciparia minha viagem para o Brasil para me restabelecer lá e tudo isso também já mudaria completamente a lista para baixo. Então, no momento que eu fiz o mapeamento do meu pior pesadelo, num cenário em que eu não fizesse nada a respeito, eu notei que esse pior pesadelo era extremamente improvável de acontecer. Ter isso de forma esclarecida me deu muito mais coragem para dizer agora não, para várias coisas, principalmente alguns fantasmas na minha cabeça. E ter coragem de fazer isso é fundamental, principalmente para você parar de, num pulo só, saltar do primeiro item para o último item do seu pior pesadelo, porque eu tenho certeza que isso é um fantasma seu também. Toma muito cuidado, até porque isso está conectado com a próxima peça. Você não faz nada por mal. Primeiro, o que eu vou falar agora tem um limite e se você for diagnosticado com alguma doença como depressão, novamente, não recomendo navegar por essas águas, não aqui pelo YouTube. Eu não sou um profissional da saúde e, como eu falei no começo, isso daqui é um papo entre duas pessoas íntimas. Eu tô abrindo aqui o meu coração para a gente conversar como amigos, querendo compartilhar conhecimentos e experiências sem querer ser o dono da verdade. Eu antecipo isso porque eu tenho certeza que esse tópico pode deixar muita gente desconfortável, irritada e eu não tenho nenhum interesse nisso, eu não sei por que eu teria, e eu estou compartilhando ele porque fez parte da minha busca, do que eu precisei raciocinar para chegar onde eu cheguei na questão da ansiedade e como que o meu cérebro estava operando, fechado? Mas então, olha só que interessante. No grego, as palavras bem e mal não têm dentro delas um significado moral que vem junto quando a gente pensa na briga entre o bem e o mal. O bem significa somente benéfico, e o mal significa não benéfico. E dado isso, o que eu vou falar agora pode machucar porque me machucou muito, então vamos com calma. Talvez tudo de ruim que você está pensando ou tudo de ruim que você está sentindo e decidindo fazer por conta disso, você está escolhendo assim por acreditar ser benéfico para você. Sim, eu sei. Me dá uma chance para explicar. O mundo está cheio de pessoas do mal, cometendo crimes, fazendo maldade, correto? Porém, te soaria estranho se eu falasse que, para essas pessoas, no ponto de vista delas, elas acham que estão fazendo o bem? Não é muito difícil de imaginar que essas pessoas estão captando o contexto ao seu redor, filtrando pelas lentes de como que elas enxergam o mundo, misturando com o que elas já passaram na vida, para concluir que X negócio seja o certo a ser feito, o mais justo. Então, um jeito de ver o mundo e revelador de uma forma contraintuitiva do porquê que é tão difícil consertar e desentortar essas coisas, é notar que nunca ninguém faz nada por mal. Independente do que seja, as pessoas elas sempre estão fazendo algo que, na visão delas, é benéfico no final das contas. E não precisa ir muito longe e só pensar em crimes, em extremos das outras pessoas. Você vai encontrar vários casos pessoais seus, assim como os meus. Um caso super simples e clássico meu e que revela um pouco dessa dinâmica é quando eu estou muito estressado e cansado, eu compenso em comida. Mas não é comida alimento, é comida tipo Cheetos, um sacão de Doritos que, como vocês sabem, é isopor com tempero de radiação e que claramente é uma péssima escolha no quesito saúde, principalmente para esse momento específico que eu estou completamente estressado. Só que quando eu tô dentro dessa situação, de estresse extremo, todos os meus sistemas, ou pelo menos antes de eu ser exposto aos conhecimentos desse vídeo aqui, os meus sistemas, eles chegavam a um consenso que a melhor decisão a se fazer, a escolha que vai me fazer melhorar, a escolha benéfica é eu comer um Doritão. E aí eu como. E sabe como é que eu me sinto logo depois? Um lixo, arrependido
e só piorou e, caramba, era óbvio que ia piorar e diabos que eu tava fazendo? E se você se reconheceu nisso, ótimo. Tem muita coisa pra gente ver ainda e quando eu entrar na sessão em que eu explico algumas mecânicas do cérebro, eu vou começar lá com uma analogia que é reveladora. Mas voltando para a parte que dói, aquela de eu ter falado que há uma probabilidade de as coisas ruins que você está sentindo e pensando é porque você acha benéfico para você. Isso é difícil de engolir porque o contexto ao seu redor, né, de fato ele pode estar ruim, é injusto e você gostaria de fazer algo a respeito ou que de alguma forma fosse resolvido. Fechadíssimo, eu não tenho como questionar isso. Nessa situação, eu só tenho como questionar a mim, né? Então, eu vou falar de mim e olha só que interessante. Incontáveis vezes em que eu me encontrava em situações ruins, né? Em contextos em que eu não gostava e não concordava, que principalmente limitavam as minhas habilidades e me impediam de mostrar para o mundo quanta diferença eu podia fazer. No fundo, de uma forma muito sorrateira e analisando sobre essa nova ótica, eu estava julgando que isso era o que tinha de melhor pra mim. Fulano de tal, de novo fez um negócio que me atrapalhou, atrasou o meu trabalho. E isso é clássico do fulano. Ele já fez isso 15 vezes, você acredita? É a cara dele, só pode ser meu karma mesmo. Se não fosse ele e essa empresa aqui, eu estaria numa posição muito melhor. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Tem certeza disso, senhor Filipinho Deschamps? Porque sobre essa nova ótica, se você está nesse contexto por muito tempo, fica cada vez mais claro que, por enquanto, esse contexto é o que você acreditou ser mais prático para você, para os seus medos, pela avaliação real da sua capacidade, das suas condições, do seu apetite a risco, da sua síndrome do impostor, da sua coragem. Então, senhor Felipe, uma parte de você, não toda, mas uma parte, com certeza, quer que as coisas fiquem como elas estão. E é óbvio que isso é verdade, porque é esperado que essa parte minha, que eu comentei, meio que aprendeu a lidar com essas circunstâncias. Ela sabe exatamente o que esperar e o que vai acontecer no futuro. Viu lá? Sabia, fulano de novo. Agora, 16 vezes que ele já me atrapalha e contando. Então, talvez não é tão alienígena a ideia de, numa parte bem escondida do seu cérebro, ele chegar à conclusão que, pior do que um contexto ruim, porém previsível, é um contexto imprevisível que você não conhece, você não sabe o que vai acontecer. Como que você vai precisar se comportar diante de tudo de novo que pode acontecer, inclusive correndo o risco de perder tudo? Não é mesmo? Por isso que é comum ter situações em que uma pessoa não para de reclamar de algo, e pode ser de qualquer coisa, e você chega com a solução, tá aqui, isso deve resolver, e a pessoa instantaneamente reage, não, calma, sem movimentos precipitados, sem pensar. Mas sem pensar? Você não parava de pensar naquilo. Estava pensando verdadeiramente no quê? Então não se assusta se você começar a perceber que uma boa parte das pessoas escolhem a tristeza sobre a incerteza. E eu não estou falando de todas as pessoas, eu não estou falando da maioria, eu não estou falando de você, eu não estou falando de alguém que você conhece. Eu só estou explicitando que existem sim pessoas que escolhem a tristeza sobre a incerteza. Reconhecer que essa é a outra parte da natureza das coisas ajuda você a reconhecer um pouco mais sobre a natureza de tudo que está em jogo, mas isso a gente vai se aprofundar um pouco mais na peça do quebra-cabeça em que eu falo sobre a função real das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É simplesmente brilhante. Mas antes, e conectado um pouco nisso, a última coisa que eu gostaria de falar aqui dentro da sessão de conseguir tirar a gente da lama e também antes da gente entrar na sessão que vai deixar a gente um pouco mais feliz, é sobre a peça real, mas não verdadeira. Sentimentos e pensamentos são reais, não há dúvida sobre isso e eles de fato estão acontecendo fisicamente dentro do nosso cérebro ao ponto de ser possível mensurar eles. Mas, tirando isso, nem sempre eles são verdadeiros. Um mapa é uma representação de um território, mas ele não é o território. Os nossos pensamentos também, eles não são a realidade e existe uma faixa extremamente larga que pode oscilar entre precisão ou imprecisão e por mais preciso que um pensamento seja, novamente,
o mapa não é o território. Então, começa a ficar desconfiado dos seus pensamentos, fica vigilante. Guarda essa palavra também, tá? Inclusive, já são 2 palavras para você guardar, que é apego e vigilante. Enfim, quando surgir um pensamento ou sentimento, principalmente sentimento, pensa: será esse mapa borrado que foi jogado na visão do meu cérebro, ele é o terreno? Não, mas ele é benéfico, por isso que eu estou pensando nele. Correto? Richard Feynman, um físico que tinha uma didática simplesmente fora do comum, costumava falar: o primeiro princípio é que você não deve se enganar, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Portanto, você deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, ao ponto da gente usar agora justamente isso para entrar na seção que pode deixar você um pouco mais feliz, começando com a peça mais simples dessa parte do quebra-cabeça, mas também a com o impacto mais rápido e que se chama Isso Vai Ser Divertido. Essa peça pode mudar completamente a perspectiva sobre as coisas que você precisa fazer, sobre as tarefas ainda em aberto e que muitas vezes gera uma ansiedade no nível que você nem consegue começar a trabalhar nela, ou toda hora está evitando compromissos que você não está muito a fim de participar, mas que são importantes. Eu aprendi essa técnica com um outro youtuber chamado Ali Abdaal e é tão simples quanto no momento que bater aquela ansiedade ou qualquer outra sensação porque você se lembrou de algo que precisa resolver ou fazer, ao invés de nutrir a situação com putz, que saco, começa a nutrir exclusivamente com isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Põe isso na cabeça até mesmo de forma falsa, sério. É a coisa mais maluca no mundo, o quanto que isso ajuda a digerir muito melhor qualquer tipo de tarefa, tanto que o Ali falou que ele mantém um post-it colado de forma fixa no monitor dizendo isso vai ser divertido e toda hora que bate um desânimo para começar algo, ele olha para esse post-it e se convence: isso vai ser divertido. E se você pegar o jeito nisso e de fato se lembrar dessa frase, um dos efeitos colaterais que vai acabar acontecendo é que você vai começar a encarar as tarefas de uma forma sincera ao invés de uma forma séria, de uma forma travada. E isso faz toda a diferença porque você começa a se machucar quando você para de se divertir com uma tarefa e começa a lidar ela de uma forma assim extremamente séria. É um saco da mesma forma que é um saco você jogar um jogo com alguém que está levando ele muito a sério. Então, usar ou não essa técnica para a exata mesma tarefa é a mesma coisa que você mudar a música de fundo imaginária da sua vida, como se fosse a cena de um filme mesmo. Se for a cena de, por exemplo, ter que se encontrar com uma pessoa que você não gosta, tem uma treta envolvida ali, né? Uma coisa não resolvida. São 2 cenas completamente diferentes se você imaginar ela com uma música de ação estressante ou imaginar isso vai ser divertido e uma música mais apropriada para esse novo formato. E vamos combinar uma coisa, tá? Não tem como você esperar resolver todos os seus problemas para daí conseguir ser feliz ou se divertir com o que faz. Problemas na vida, a todo momento, não pode ser considerado uma anomalia. Você não pode pensar que, putz, tem algo de errado porque todo dia eu estou envolvido numa treta. Talvez a escala e o impacto, a intensidade de um dos problemas pode ser sim uma anomalia, mas não a quantidade. Então, pelo menos para esses que são problemas em quantidade, pinta por cima a camada do vai ser divertido e nota o que acontece. Mas às vezes, você, mesmo se convencendo vai ser divertido, mesmo assim sobe uma ansiedade fora do controle que muitas vezes você nem sabe de onde que ela está vindo. Você até se pergunta, caramba, por que eu estou ansioso? Eu não consigo nem lembrar de nada que possa ser o causador disso. Ótimo, então, para solucionar isso, eu apresento a próxima peça do quebra-cabeça. Perca a guerra contra o bullying. Sabe bullying? Quem faz o bullying é o bully. E eu não sei como traduzir isso, mas é a pessoa que se diverte e se enche de energia com o sofrimento dos outros. Então, a regra é clara. Se você sofreu, ou na verdade, quanto mais você sofrer e se irritar, mais feliz e energizado essa pessoa vai ficar. Com isso, uma das técnicas para você desarmar ou desmotivar o bully de continuar te enchendo o saco é quando ele chegar e te ofender de alguma forma, você falar com total segurança, boa, é isso aí mesmo, concordo. Assim, no mínimo, o bully vai se confundir todo. Então, uma técnica muito boa quando você tá feliz, mas do nada vem um pico de ansiedade bem ruim, é você pensar, se eu precisar viver
o resto da minha vida sentindo isso, ok. Eu tô ok em sentir isso pro resto da minha vida. E de uma forma interessante, parece que a ansiedade vence essa batalha que ela tá tentando vencer, ou se confunde, como o bully se confundiu, e em seguida para de continuar te enchendo o saco. O bom é que quanto mais você exercitar esse pensamento, mais fácil vai ficando, e você sai mais rápido do estado de negação, irritação ou aversão contra a ansiedade para um estado de aceitação, que é o que resolve o problema, aparentemente. Esses dias eu tava caminhando com a Renata e com o Oliver e do nada eu tive um pico de ansiedade, num nível que eu me recordo exatamente onde eu tava. Eu tava atravessando uma faixa de pedestre num cruzamento que tem aqui mais pro começo da rua. É uma faixa mais longa, né? E aí eu já tinha pego um pouco a manha dessa técnica e na hora que começou esse pico de ansiedade, eu não consegui identificar a origem dela, eu pensei, tá bom, se eu precisar passar o resto da minha vida sentindo isso, ok. E turma, antes de eu terminar de atravessar a faixa, eu já tinha voltado 100% ao normal. E falando em andar, deixa eu já encaixar a próxima peça do quebra-cabeça chamada Você se esqueceu como se descansa. Foi um choque para mim entender que tem coisas que você só percebe quando desacelera. E não tem jeito de ser o contrário. Se você tiver um carro andando a 150 km por hora, apesar de que esse carro pode estar chegando mais rápido no objetivo final, o trade-off dessa situação é que você não vai conseguir mais ver de verdade as coisas que estão passando perto na sua frente, de tão borrado que tudo vai ficar, num ponto que é cruel até para as pessoas que são próximas de você. E talvez um choque maior que eu tive foi perceber que dormir não necessariamente é descansar, porque dormir, apesar de que parece ser um estado completamente separado de corpo e mente, na verdade está integralmente conectado com o que aconteceu no seu dia, com o tempo que você gasta acordado. Então, numa fase em que eu estava realmente incomodado com a qualidade do meu sono e com o quão nebuloso estava a minha capacidade de raciocínio, eu resolvi fazer um teste que até pouco tempo atrás poderia parecer ser algo completamente fora do comum. Eu diria até que vai ser qualificado por algumas pessoas como uma estupidez, algo desnecessário, mas que me revelou algo crucial sobre o que estava causando essa nebulosidade na minha cabeça e que está fazendo você trabalhar de verdade, tá? Sem perceber, mesmo quando você está descansando. Olha só que interessante. O teste é simples, foi pegar um dia na semana para me banir de usar o celular, notebook e tudo que seja eletrônico no sentido de que tenha poder computacional, porque eu não deixei de usar o micro-ondas, por exemplo, mas eu me desconectei de tudo de verdade. Sugiro você fazer esse teste, tá? Escolhe um dia em que você não esteja precisando receber uma ligação, não precise de verdade usar o computador para algo importante e simplesmente desliga tudo. Quando eu fiz o meu teste, eu quase tive um treco, eu literalmente tinha reflexos de uma pessoa viciada, do tipo, sem motivo algum, botar a mão no bolso só para sentir o celular, saber que ele estava ali, ou inventar algum motivo para ver estatísticas do YouTube, ou ver algum comentário de algum membro aqui do canal. O meu dia passou truncado por esses momentos, só que duas coisas interessantes e importantes aconteceram. Uma que está relacionada diretamente a esse dia especial, vamos colocar assim, e outra coisa relacionada a todos os outros dias dali para frente. Então, no dia especial, sabe aquela coisa chata que você precisava fazer, mas estava se enrolando, tipo, sei lá, varrer o chão ou lavar a louça? Você vai fazer de tudo para poder lavar aquela louça ou varrer o chão. Inclusive, se você ir mais além e decidir fazer nada de nada, em pouquíssimos minutos você vai suplicar para estar fazendo qualquer coisa. Coisas que você teria uma aversão infinita no seu modo normal de ontem. Eu esbarrei recentemente com uma frase escrita pelo filósofo Blaise Pascal que diz o seguinte: Olha só que interessante. Todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de se sentar em silêncio em uma sala sozinho. A primeira leitura eu achei super exagerado, mas hoje, depois de todo o loop que eu dei em tudo que eu estudei e observei em mim, em outras pessoas, olha, no mínimo é uma frase interessante. Um exemplo um pouco cruel, mas que ilustra um pouco disso é que prisioneiros preferem dividir a cela com outros prisioneiros, né, com criminosos que cometeram os piores crimes que você possa imaginar. Eles preferem ficar com essas pessoas do que ficarem trancados sozinhos em uma solitária, numa sala sozinha e só com seus próprios pensamentos. O Blaise Pascal falava que, para evitar o tédio, a gente escolhe distrações
sem objetivo algum e o tempo todo só para conseguir fugir de olhar de verdade em como que as coisas estão aqui dentro e com isso se confortar de uma forma falsa. E esses conhecimentos do Pascal parecem recentes, mas ele escreveu tudo isso por volta do ano 1600. Para comparação, a eletricidade foi descoberta em 1879. Então, olha outra coisa interessante que ele escreveu num livro naquela época. É por isso que nós gostamos tanto de ruídos e atividades. É por isso que a prisão é um castigo tão horrível. É por isso que o prazer de estar sozinho é incompreensível. Isso, na verdade, é a maior alegria da realeza, porque as pessoas estão constantemente tentando divertir os reis e fornecer-lhes todo tipo de distração. O rei está cercado por pessoas cujo o único objetivo é entretê-lo e impedi-lo de pensar sobre si mesmo. Por mais rei que ele seja, ele ficará triste se pensar a respeito. Eu não sei se isso vai ser uma surpresa para você, mas dessa história, você é o rei ou a rainha? E isso daqui é o bobo da corte. Com uma diferença grande, grande mesmo, tá? E que eu gostaria que você pensasse muito a respeito. Diferente do rei da história, você tá levando o seu bobo da corte até junto no banheiro para não sentir tédio e acabar tendo que pensar sobre si mesmo. Ou pior, no trânsito. Quantos acidentes já aconteceram porque quem estava no volante estava sendo distraído por esse bobo da corte de uma forma ou de outra. E isso está se espalhando por todos os lugares. Bom, essa foi a primeira coisa que eu consegui perceber depois de começar a reservar esses dias especiais. E eu falei que eu percebi duas coisas. A segunda está conectada também com tédio, mas é principalmente sobre curadoria de conteúdo. E isso também foi um susto. Primeiro, percebe que você pode estar pagando um preço muito caro por não saber mais o que tem lá do outro lado. Do lado do tédio. O tédio é como se fosse um oásis ao contrário, dado que um oásis convencional é uma situação onde só existe areia e deserto ao seu redor, e aí você vê lá longe uma lagoa com árvores, mas chegando lá é uma ilusão. Já o oásis ao contrário, algo muito comum hoje para evitar o tédio, é que tudo ao seu redor tá verde, tá piscando, e lá longe você vê um pequeno deserto e você pensa, não vou lá nem a pau, mas, na verdade, esse deserto também é uma ilusão. Então, a segunda coisa que eu percebi indo ver com meus próprios olhos esse deserto é que todo mundo meio que se esqueceu como se descansa, e nos horários de descanso, você, na verdade, está trabalhando com curadoria de conteúdo. Quando você está navegando por um feed, do Instagram, por exemplo, naquela parte da busca que aparece um monte de quadradinho com um monte de coisa, se de tudo o que apareceu você escolheu uma imagem, você trabalhou como curador de conteúdo pro Instagram. De um monte de coisa meio nada a ver que um monte de usuário criou ao longo do tempo e que o app jogou na sua mesa, você trabalhou para ele analisando, isso aqui não, opa, isso daqui tem valor. Aí, desse conteúdo que sobrou que tem valor, ele joga tudo isso de volta para daí todo mundo trabalhar de novo, clicando, dando coraçãozinho, para selecionar os melhores dos melhores, subindo a pirâmide do que engaja. E isso fica acontecendo dia e noite, de segunda a segunda. E você ali, funcionário do mês, ajudando com o seu tempo, trabalhando para separar o que é conteúdo ruim de conteúdo bom. Até esse vídeo aqui. O fato de você ter assistido esse vídeo até nessa minutagem ou ter deixado o seu like, e se fez, muito obrigado, vai fazer o YouTube subir ele na pirâmide de conteúdos com valor e começar a mostrar para outras pessoas que possam se interessar por isso. E é óbvio que eu gostaria que você ajudasse com um like para subir esse vídeo na pirâmide, porque eu acredito que esse conteúdo é um metaconteúdo e vai ajudar as pessoas por dentro de onde elas possam estar se machucando. Mas de qualquer forma, trabalhar cansa como qualquer outro trabalho normal. O problema começa quando, para descansar do seu trabalho normal, você trabalha com curadoria de conteúdo, que é um trabalho real, tá? Ele existe de verdade e tem salários de 2, 3 mil reais pelo que eu pesquisei. E essa curadoria não para no momento que você desligou o celular ou fechou o app, por exemplo. E é por isso que a gente tem a próxima peça do quebra-cabeça. Não vou falar de meditação. Eu sei que esses assuntos são chatos pra caramba, então eu vou prometer que dentro desse vídeo eu não vou falar a palavra até a palavra eu tô proibido de falar.
Combinado? Então, como isso daqui é um canal sobre tecnologia e programação, eu vou me dar o direito de abordar essa situação sob um outro ângulo. Quem é programador já vai estar acostumado, mas quem não é, não tem problema, porque você vai entender tudo perfeitamente também. Olha só. Quando você quer programar um software, ou já está com ele rodando, é comum ele apresentar bugs. E quando isso acontece, você faz a coisa mais clássica que existe na área, que é debugar. Tem um sistema, uma caixa preta, que está se comportando de uma forma que você não quer que se comporte. Então você vai lá, abre essa caixa, analisa e tenta identificar qual peça que está com problema. E os problemas podem ser de diversas naturezas. Por exemplo, uma peça lá está de um jeito que de fato está com um problema. Mas interessante notar que em alguns casos, nenhuma peça em si é que está com um problema, mas é o ambiente que está com um problema. Então, por exemplo, está faltando memória RAM, ou o processamento está sendo consumido todo por outros processos e várias outras condições. Nesse caso, não adianta mexer na peça em questão, porque ela está funcionando corretamente e você tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo no ambiente inteiro, e é isso que eu quero propor para você nesse tópico. Então, dado a isso, na minha opinião, debugar o cérebro é um termo que pode surgir quando a gente navega por essas águas, mas eu sinceramente acho um termo meio cafona, mas pelo menos mantém o princípio ou o interesse em se investigar. E não acho isso bobo não, tá? Muito, mas muito pelo contrário. Eu digo isso porque imagina um software que consegue se autoanalisar e consertar. É brilhante e hiper sofisticado, então não pensa que para o seu cérebro fazer isso vai ser uma tarefa fácil, porque não vai ser. Então eu vou dar aqui uma das tarefas que vai ajudar você a se manter um pouco mais feliz e vai parecer que não tem correlação, mas tem correlação total. Alguns meses atrás eu separei um tempo para debugar meu cérebro e, droga, agora a gente vai ter que usar essa expressão, mas enfim, enquanto eu estava ali abrindo a caixa para ver o que tinha dentro, né, como é que estava funcionando, no fundo da minha mente tava tocando a música do Indiana Jones, sabe aquela... E tava tocando sem parar e eu não sabia por quê. Eu não tinha assistido nenhum filme recentemente, eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube, nenhum meme, nada. Aí eu foquei a minha atenção para debugar a origem desse pensamento, né? Rastrear o call stack, os passos para trás até chegar na fonte. E eu tomei um susto. Alguns minutos antes de eu sentar para me debugar, eu tinha aberto aquela página do Instagram de buscas por coisas novas, né? Funcionário do mês. E eu não tinha clicado em nada, mas a minha memória recuperou que, num dos quadradinhos ali, apareceu algo, sim, sobre o Indiana Jones. A minha memória não gravou os detalhes do que era realmente, né? Mas identificou que era do tema do filme e isso me deixou perguntando o que é interagir na verdade, né? Se é só quando você toca em algo ou quando algo te toca. E isso me revelou uma mecânica importante do cérebro. Ele é um acumulador de bugigangas. Navegar pelo mundo ou pelas redes sociais não sai de graça, como a gente já viu na sessão sobre a curadoria, mas também deixa um resíduo que ocupa espaço mesmo depois de você ter desconectado. Eu já vou passar uma ferramenta para limpar um pouco esse espaço, mas antes eu gostaria de destacar um conhecimento de um economista chamado Herbert Simon. Ele fez várias contribuições no campo da inteligência artificial, também na psicologia da cognição humana. Ele ganhou um Nobel de Economia e também ganhou o Turing Award, que é tipo um Nobel da ciência da computação. E ele era considerado um polímata, que é uma pessoa que tem um extenso conhecimento em assuntos diversos. E o que ele falou sobre informação e atenção é sensacional. Olha só. O que a informação consome é bastante óbvio. Ela consome a atenção dos seus destinatários. Portanto, uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. E uma necessidade de alocar essa atenção de forma eficiente entre a superabundância de fontes de informação que podem consumi-la. Uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. Simplesmente sensacional. Mas o mundo hoje é inundado de informações ao ponto de ser difícil de evitar, correto? É aí que vem a técnica do noting, que a tradução pode ser notando ou observando. Se você se der a oportunidade para sentar e debugar o seu cérebro, eu te garanto que em menos de 1 minuto você vai ser sequestrado por pensamentos, principalmente se você fizer um compromisso com o seu cérebro de se esforçar a não pensar em nada. É batata que a sua atenção vai ser sequestrada
em poucos segundos, sem você perceber. E quando isso acontecer e você notar que aconteceu, simplesmente para, nota e observa de uma forma muito leve. Pensamento. Aí, depois que outro pensamento inevitável surgir, faz a mesma coisa. Não reage agressivamente contra o pensamento, porque isso é somente mais um outro pensamento que você não percebe que está pensando. Então, de uma forma leve, só nota. Outro pensamento. E aí, você pode estar julgando que esse exercício é muito fácil e simples e básico demais para ter algum efeito, mas não, é extremamente difícil e extremamente poderoso. Essa foi uma das melhores formas que eu encontrei para conseguir matar processos fantasmas que estavam ocupando parte da minha atenção ao longo do dia e que me causavam inquietação de noite. E eles são fantasmas mesmo, porque eles não aparecem em condições normais, mas estão lá, ocupando um pouquinho de processamento, um pouquinho de memória, ocupando uma porta e assim vai. Uma outra forma de ver esse problema é uma casa cheia de tomadas e você não está conseguindo mais encontrar espaço dentro da sua cabeça para ler um livro, ligar o livro na tomada, porque todas elas estão ocupadas. Agora, talvez o maior impacto de você ter as tomadas ou portas disponíveis na sua cabeça não é nem por você, e sim por outras pessoas próximas de você. Quantas vezes você estava na frente de alguém, ou até numa situação com alguém que você já conhece de uma forma mais íntima, mas não existiam tomadas para a pessoa ou para a situação se conectar com você? Você não estava trabalhando, você não estava com celular, nada, mas ao mesmo tempo não haviam recursos disponíveis dentro da sua cabeça para integralmente se conectar com a situação. E putz, como faz diferença para você e para outra pessoa quando você consegue genuinamente se conectar com a situação? Então, eu retomo aqui a ideia de você tirar um dia especial para desplugar todas as tomadas para você ver o que vai acontecer. E eu já adianto, tá? Quanto mais você fizer, mais atento e feliz você vai ficar com tudo que estiver fazendo. O que me faz pensar em que momento que a gente foi educado e por quem que a gente precisa estar com 100% dos nossos recursos ocupados 100% do tempo. Porque, novamente, a gente pode estar pagando um preço muito alto por não saber o que existe do outro lado, do lado do tédio, e poderiam existir várias descobertas diferentes ao longo dos diferentes estágios da nossa vida. Eu não estou falando para ficar no modo tédio 100% do tempo, até porque você tem ambição na vida. Correto? Ótimo, porque isso se conecta com ansiedade e com a próxima peça do quebra-cabeça, que é a última antes da gente pular para a próxima sessão e se chama o balanço da ambição. Esse conhecimento vai ser rápido, mas eu aprendi ele na pele recentemente, depois do nascimento do Oliver, onde naturalmente eu parei de fazer um monte de coisas do trabalho. A minha vida estava bem mais relaxada nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu tive um salto de ansiedade maluco. Foi ótimo porque eu consegui perceber mais uma mecânica bem simples da ansiedade e que funciona da seguinte forma: você vai ter uma fonte de ansiedade inesgotável se a quantidade de problemas que você precisa resolver ou consegue imaginar for maior que a sua ambição. Então, voltando ao meu caso, quando o Oliver nasceu, eu reduzi a minha ambição. Eu decidi por esse momento ser menos. Porém, avaliando agora de uma forma bem honesta, apesar de eu ter reduzido a minha ambição, eu não reduzi a minha capacidade de imaginar problemas para resolver. Por isso da importância de ter um balanço nesse sentido, porque quando eu retomei a minha ambição, sem mesmo ter voltado a trabalhar mais, eu fiquei muito mais sob controle. Então, resumindo de uma forma bem grosseira, nesse ponto eu vejo só duas soluções. Ou reduza os seus compromissos de fato e a sua imaginação por problemas, ou aumente a sua ambição. Mantenha isso de forma balanceada, porque senão isso vai ser mais uma fonte de ansiedade garantida. E agora que a gente terminou a sessão de sair da lama e também a sessão de se sentir um pouco mais feliz, a gente entra na sessão mais importante de todas. A que vai explicar a mecânica por trás dos sentimentos, incluindo o que eu percebi sobre a origem real da ansiedade. Então, a gente já passou por muito conteúdo importante, vai passar por conteúdos mais importantes ainda. Então, a gente entrou oficialmente na última sessão e ela conta com 3 peças do quebra-cabeça e mais um puxão de orelha bônus. E é importante começar destacando que você não deveria acreditar em nada do que eu falei até então, e nada do que eu vou falar daqui para frente. E tudo deveria ser encarado como um convite para você experimentar e ver por conta própria o que eu vou falar. Quem sabe uma das coisas que você consiga ver é como a sua mente possa estar se comportando como um punho fechado, tenso,
tensionado. E todos esses conhecimentos, aos poucos, vão soltando ela. Quanto mais eu via a minha mente num estado de punho fechado, mais eu comecei a notar isso em outras pessoas, em como elas, muitas vezes, estão interagindo com situações corriqueiras, só que com a mente num formato de punho super contraído, sabe? E você, humano, sabe a diferença de interagir estando com as mãos livres e com os movimentos refinados ou com a mão travada e fechada, porque meio que só dá pra dar porrada com isso aqui. Pode revisar aí na sua memória todas as vezes que você tomou uma porrada de uma pessoa e não entendeu da onde veio, ainda mais quando você não tinha feito nada de errado. Só que, a partir de agora, você vai entender de onde veio ou entender por que pode ser você quem tá dando essas porradas. Então, a primeira peça dessa sessão se chama Emoção como Função. Esse conhecimento eu adquiri de um livro chamado A Coragem de Não Agradar, e eu não sei se eu deveria publicamente recomendar a leitura dele ou não, então, por enquanto, eu vou apenas extrair alguns conhecimentos e conversar aqui com vocês de coração aberto. E eu tô tomando esse cuidado porque eu sei que esses conhecimentos também podem machucar algumas pessoas, inclusive eu entendo perfeitamente que não vão servir para todo mundo, justo, mas me ajudou e me ajudou muito. Então eu vou repassar agora aqui as principais explicações que mudaram completamente a direção de onde estava indo a minha compreensão sobre como que eu funcionava. De tudo que eu falei nesse vídeo até agora, talvez não vai ter algo mais importante do que eu vou falar agora. As emoções não são algo que simplesmente acontecem. Na verdade, você confecciona elas manualmente para conseguir atingir um objetivo que você acredita ser benéfico para você. Parece até que a gente já viu isso em alguns tópicos anteriores do vídeo, e sim, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, começa a notar que pode não existir esse papo de eu sou muito pavio curto, daí infelizmente eu estouro toda hora, ou putz, eu não consigo fazer apresentações em público porque eu morro de vergonha, ou nossa, a minha ansiedade e a minha timidez me inibem de fazer tantas coisas. Tudo isso que você sente tem um mecanismo em você que acredita isso ser benéfico para o que você realmente quer, e eu vou contar agora um caso bem rápido desse livro que eu comentei e que ilustra exatamente isso. Esse caso é sobre raiva, mas se você entender o princípio dele, vai perceber que dá para aplicar para qualquer outro sentimento, inclusive ansiedade. Então, tinha um jovem numa cafeteria e ele tinha acabado de comprar uma jaqueta novinha e era o pedaço de roupa que ele estava mais gostando de usar na vida, inclusive. E no momento ali do dia, um garçom passou do lado e derrubou café em cima da jaqueta do cara. Na hora, ele explodiu de raiva e começou a berrar com o garçom o mais alto que conseguia, xingando ele de tudo quanto é jeito, assim, uma cena realmente feia. E agora eu te pergunto, qual que é a leitura que você tem dessa situação? Bom, a princípio, a sequência dos eventos é: primeiro, o fato do garçom ter derramado café na jaqueta preferida dele, que fez com que ele ficasse com raiva, que fez com que ele berrasse, correto? Errado. Faz o exercício de começar a entender a situação quase que ao contrário. Dado ao que aconteceu, do café ter sido derramado, primeiro o jovem queria era, na verdade, berrar o mais alto que ele conseguisse com o garçom, porque isso era o que ele realmente queria. E para conseguir chegar nesse estágio, em seguida o corpo dele produziu o estado de raiva, que é, o cérebro libera adrenalina misturado com cortisol, aumentar a pressão do sangue, o que seja. Novamente, o rapaz queria era berrar. E para atender a esse desejo, o corpo foi lá e produziu a raiva. Então, quando uma pessoa estoura muito rápido, fica brava toda hora, não é porque ela tem o pavio curto. É porque, claramente, ela está usando a raiva simplesmente como um meio para conseguir atingir um nível de comunicação que ela acha efetivo. Ela não aprendeu ou não sabe navegar pelo mundo de outra forma, usando outras ferramentas, até porque, possivelmente, tem funcionado até agora e tudo que ela conquistou foi navegando dessa forma. Então, o convite que eu faço para você é começar a perceber como que a emoção é usada como uma ferramenta, um meio que tem uma função perfeita para você conseguir atingir um objetivo que foi estabelecido anteriormente, nem que seja microsegundos antes, que novamente no caso do moço da jaqueta era de berrar e exercer um poder de domínio sobre o garçom. Era isso que ele queria, de verdade, e isso veio antes da emoção. Porque se ele quisesse como objetivo outra coisa, por exemplo, se ele quisesse que o garçom não se sentisse mal e envergonhado, a escolha de qual emoção usar como ferramenta para conseguir chegar nesse outro objetivo
seria completamente outra. Outro caso comentado no livro e que dá um passo ainda mais para dentro na compreensão disso é de uma moça que foi se avaliar/informar com um filósofo porque ela estava com um problema sério na vida pessoal dela. E esse problema sério era o medo de ficar vermelha quando ela ficava envergonhada. E isso acontecia toda vez que ela estava fora de casa ou conversando com pessoas e ela fazia de tudo para se esconder dessas situações e ninguém vê isso. Daí, o filósofo perguntou, bom, se você pudesse curar isso, o que você faria com a sua vida? Daí, ela falou que tinha um homem na qual ela secretamente tinha sentimentos por ele, mas que não estava pronta para falar isso para ele, mas que se ela conseguisse curar esse problema de ficar vermelha, ela com certeza ia falar com ele. Você entendeu o que aconteceu nessa situação? É bem interessante, porque é natural a gente pensar que, sim, né? No momento que a gente conseguir consertar o problema de ficar vermelho ou envergonhado, é que a gente vai conseguir interagir com as pessoas e fazer outras coisas que a gente não consegue por conta da timidez, por exemplo. Principalmente no caso da moça, dado que o objetivo dela era conversar com aquele outro moço, correto? Correto, mas na verdade ela precisa desse sentimento de vergonha. E precisar é a palavra mais certa para esse caso. E aí você pode estar se perguntando como assim ela precisa ficar vermelha? Isso está sendo péssimo para o objetivo dela, né? E não, nessa situação não existe um único objetivo. Tem um outro escondido que é muito mais importante do que conseguir conversar com a pessoa e revelar os seus sentimentos, que é não ser rejeitada pela pessoa. Não ser rejeitada, no caso dela, é um objetivo que sobrepõe todos os outros objetivos e para atender com sucesso esse principal objetivo, o cérebro vai produzir o que ele precisa produzir de emoção para que isso seja atendido, para que ela evite ser rejeitada com sucesso. Até porque é muito mais seguro continuar sonhando que um dia eu vou estar com aquela pessoa e vai ser legal pra caramba do que se deparar com a amarga realidade de se declarar, ser rejeitada e saber pro resto da vida que vocês não vão ficar juntos. Inclusive, é disso que surge o amor platônico. Só que o mais importante é, enquanto essa pessoa não resolver o problema real de rejeição, desse bloqueio de ficar vermelha é importante, porque se não tivesse esse bloqueio e isso fizesse ela toda hora ser rejeitada de uma forma desenfreada e sem ter aprendido a lidar com os impactos de uma rejeição, a cada tentativa com fracasso, essa pessoa vai ficar mais machucada até chegar num ponto de sucumbir. Então, olha que poderosa é a função das emoções sobre esse ângulo. O que liberta você, a partir de agora, a pensar, toda vez que você estiver sentindo algo, né? Ansiedade, por exemplo, perguntar, ok, qual que é a função real dessa ansiedade que eu estou sentindo? Qual que é o meu real objetivo que está sobrepondo todos os outros objetivos e que está fazendo meu corpo se comportar desse jeito, através de emoções, para atingir esse objetivo. No momento que você faz isso, parece que vira a mesma coisa do que aquela brincadeira de projetar a sombra da mão na parede usando uma lanterna, sabe? Na parede, o negócio parece que é assustador, o que está projetado lá. Mas se você fizer o exercício de olhar para a mão perto da lanterna e conseguir ver a origem real, né? O seu medo real, meio que o negócio se desmancha. E quanto mais eu treino pensar, ok, tô sentindo isso, qual que é a função dessa emoção e o que eu honestamente estou tentando evitar, melhor a minha vida está ficando e é avassalador o resultado de descobrir o meu objetivo real, trocar ele e, com isso, disparar outras funcionalidades, outras emoções mais integradas e construtivas dentro do meu corpo. Por exemplo, eu marquei uma ligação no Zoom esses dias com uma pessoa muito importante e que eu admiro muito, e é óbvio que bateu em mim ansiedade, medo, né? Normal. Só que no passado, para tentar consertar o problema, eu mirava no alvo errado e tentava acabar com essas emoções ou abafar elas, porque elas costumavam a ficar tão fortes ao ponto de eu arranjar alguma desculpa para cancelar a ligação ou pelo menos deixar para algum outro dia. Só que, obviamente, essas emoções não sumiam nem a pau, nem quando o dia tinha sido remarcado, para justamente atender ao meu principal objetivo de toda essa situação, que não era querer mandar bem na ligação, porque pode parecer isso, né? Todo mundo gostaria de mandar bem numa situação como essa,
Mas o objetivo maior do que todos os outros objetivos era, na verdade, não mandar mal na ligação, não parecer um tonto, não descobrirem que eu sou burro, uma fraude que foi tudo sorte. E dado a esse objetivo real, as emoções davam um jeito de eu nem me encontrar dentro dessa ligação para eles não descobrirem isso, como por exemplo, arranjar uma desculpa para cancelar, remarcar ou o que seja. E como eu falei, a partir do momento que você treinar isso, eu garanto que a sua vida vai começar a mudar para muito melhor. Não é rápido, não é fácil, mas ser honesto consigo mesmo e conseguir identificar o real objetivo, o objetivo que sobrepõe todos os outros objetivos e daí conseguir mudar ele para outra coisa, no caso da ligação, né, mudar de mandar mal ou bem para somente eu quero ver como é que é a experiência de conversar com alguém que eu acredito ser importante, sem querer mandar bem, vai mudar suas emoções para atingir esse objetivo e vai mudar toda a sua experiência daqui para frente. E é muito louco quando você encontra uma pessoa em que o objetivo principal, né, o objetivo que sobrepõe todos os outros objetivos é querer mandar bem em algo. Independente das falhas no meio do caminho, como que é a postura dessa pessoa? Como que ela, ao invés de se afastar da situação, ela avança na situação. Ela fica com todas as emoções e sentimentos alinhados para atacar e não fugir. É a diferença entre aprender a usar uma ferramenta ou ser usado por ela, né? Lembrando que ser usado por ela é algo muito mais confortável. Dá para justificar e se afastar da responsabilidade. Por isso que isso é quase que o comportamento padrão e meio que vem instalado de fábrica na gente. Mas, falando em comportamento padrão, tem um outro que eu fico muito feliz em ter aprendido e que você já sabe, mas você não sabe na verdade e que é a próxima peça do quebra-cabeça. É óbvio que tudo muda, certo? Se eu te perguntar, as coisas mudam? Você, sem pensar muito, vai falar sim. Se a gente perguntar para qualquer pessoa passando na rua, as coisas mudam? Novamente, é altamente provável que a resposta vai ser sim, mudam toda hora, a todo momento. E como eu falei, essa resposta você já sabia, mas infelizmente você esquece dela no momento que ela mais serve, que é quando você está triste, ansioso, sentindo qualquer outra coisa ruim ou passando por qualquer dificuldade e tem algo a mais que mesmo assim você não percebe que a gente já vai chegar lá. Mas então sim, tudo muda e é a natureza das coisas, inclusive é a natureza dos seus pensamentos, das suas sensações, emoções, e se lembrar que essa é a natureza das coisas, ajuda a concluir um ciclo muito importante. Então eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar agora e você não pode se esquecer disso, principalmente se você já sabe que as coisas mudam. Então, vamos lá. Tudo que tem a propriedade de nascer tem a propriedade de morrer. Não banaliza esse conhecimento, assim como está banalizado o conhecimento de que tudo muda, né? Presta muita atenção na profundidade das raízes que isso tem em você e de tudo que você já sentiu até hoje. Todos os pensamentos e sensações que foram fabricados dentro de você nasceram e morreram, algumas viraram memória e até isso um dia vai embora. Então, uma coisa que você precisa aprender é que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles não são confiáveis, não por estarem certos ou errados, mas porque eles são efêmeros. Eles vão nascer e morrer o tempo todo. Esse mecanismo é incontrolável e você não consegue desligar ele e a gente pode discutir em uma outra oportunidade do porquê que é justo ser assim, mas isso gera um efeito colateral avassalador nas nossas vidas quando a gente se apega a cada tentativa do cérebro em pensar algo. E saber disso é interessante até para sentimentos felizes ou quando a gente está passando por uma época feliz das nossas vidas. Adivinha? Isso vai acabar? Isso vai morrer e você vai ficar pensando, putz, se eu não tivesse feito tal coisa ou me metido em tal situação, eu teria continuado a ficar feliz. E não, isso não existe. Se algo tem a propriedade de nascer, tem consigo a propriedade de morrer e vai morrer por um motivo ou por outro, mas vai. Então, quando isso acontecer, de você estar feliz e depois ficar triste, não fica duplamente triste, que é ficar mais triste por ter ficado triste, porque isso é extremamente comum. Tem uma palavra em Pali, que é uma língua indo-europeia, e eu aprendi sobre essa palavra com um professor chamado Joseph Goldstein, mas tanto faz os detalhes disso agora, e essa palavra, ela tem um significado super interessante. A palavra é dukkha, e a tradução dela é uma confusão entre os tradutores, já foi mudada algumas vezes para abranger mais coisas, mas de uma forma grosseira e inicial, a tradução é sofrimento. Mas para você entender a complexidade dessa tradução, em muitas situações ela é traduzida como alegria e sofrimento juntas.
ou num contexto que abrange mais a nossa vida, a palavra ela pode ser interpretada como a vida é sofrimento. E por mais revoltante que seja escutar que a vida é sofrimento, eu, pelo menos, fiquei super revoltado quando eu escutei isso pela primeira vez. Se você pensar bem, não é algo tão improvável. O que é improvável é o efeito positivo que domar isso vai causar em você. Olha só, enquanto a gente tiver o apego de sempre querer atingir e se manter num estágio de felicidade, tem que notar que a base da nossa vida não é isso. A base da nossa vida é sofrimento e insatisfação, e tem um exemplo bem simples que vai ilustrar isso e você vai entender. Se você estiver sentado e confortável nesse momento, só como exemplo, ótimo. Aguarda 1 hora sentado na mesma posição, ou aguarda 5 horas sentado, 10 horas. Você vai suplicar para ficar em pé, porque em pé vai ser muito mais confortável. E agora você está em pé porque isso era o conforto que você precisava. E aí passa 1 hora em pé, 5 horas em pé. Você pensa, isso aqui é muito desconfortável. Eu vou deitar, porque deitar é o conforto que eu estou procurando. E aí você fica lá deitado 10 horas, 15 horas, o que seja, você vai ficar louco para sentar, porque agora isso é o confortável. E assim vai ser pelo resto da sua vida inteira e tudo que você fizer daqui para frente. Então nota que a todo momento você está evitando o dukkha, o sofrimento, ou pelo menos você está mascarando ele com outras coisas, sem parar e em qualquer cenário. Mesma coisa para situações que são super famosas por serem felizes e positivas o tempo todo, como, sei lá, ir para Disney. Disney é massa pra caramba, mas se você ficar 5 anos preso lá dentro, tudo aquilo vai virar um inferno e você vai procurar por mudança. Então, uma das formas de ajudar a trazer tranquilidade para sua cabeça, mesmo diante de uma fase ruim, é ter a certeza que essa fase ela vai morrer de uma forma ou de outra. E como eu falei antes, vai ajudar também a você não ficar duplamente triste quando uma fase boa passar, porque, novamente, isso faz parte da natureza das coisas. E perder a mão nisso faz a gente produzir um veneno bem diluído que parece ser projetado para ser assim, mas que corrói por completo a nossa tranquilidade ao longo da vida. Inclusive, é sobre isso a próxima peça do quebra-cabeça e é a peça que mais está fazendo diferença no meu dia a dia, sem sombra de dúvidas alguma, onde, na verdade, eu não vou falar só sobre um veneno, mas sobre os 2 venenos. Essa é a última peça antes do puxão de orelha que eu quero dar em você no final desse vídeo e se você chegou até aqui, meus sinceros parabéns e eu gostaria de aproveitar rapidamente essa oportunidade para deixar claro que só foi possível tirar um tempo para organizar e produzir um material desse tamanho por conta do apoio dos membros da turma. Então, você que é membro aqui do canal, muito obrigado pelo seu apoio e também por estar comigo nos vídeos dos bastidores de sexta, que sempre é o meu momento mais legal da semana aqui dentro do YouTube. Bom, esses 2 venenos vão explicar muito das sensações ruins da sua vida e vai explicar a principal mecânica da ansiedade, pelo menos a que eu pude notar até agora ao ficar me analisando ao longo de todos esses meses. O primeiro veneno se chama apego e por mais simples que isso pareça na superfície, é talvez a coisa com a raiz mais profunda do que foi falado até agora. Então, quanto mais você se investigar, mais você vai observar que um dos maiores vilões da sua vida é o apego a ideias, a emoções, a objetos, tudo que possa fazer o seu cérebro ficar fisgado, tanto faz o que seja, e a mecânica é o seguinte: toda vez que você se apega, se agarra em algo, instantaneamente você está produzindo veneno de volta. Da mesma forma, quando você levanta um peso, nesse exato mesmo momento você já está gastando energia. É uma troca que não tem como não existir, dado ao objetivo de, nesse caso, levantar um peso. E, obviamente, quanto mais tempo você ficar segurando esse peso, mais esgotado você vai ficando e a dinâmica, né, o trade-off do apego versus veneno é exatamente a mesma coisa. Fica fácil observar isso em pessoas que passaram décadas apegadas a algo ou toda hora apegada a alguma coisa, chegando em algumas situações ficar visível na pessoa que ela foi consumida pelo veneno produzido por essa relação, né? Por essa troca. Mas o importante agora não são as outras pessoas, é você, e você não escapa disso, eu não escapo disso, é uma luta constante, e se você parar para observar, é como se o mundo inteiro, incluindo você, fossem feitos de velcro. Toda hora você está se fisgando num clickbait do mundo real, do mundo material. E pior ainda, muito pior na verdade, é toda hora você está se fisgando num clickbait da sua mente. Ela é a melhor de todas em pegar uma notícia que vai morrer no tempo, naturalmente, e fazer um drama em cima disso para você ficar fisgado.
e fazer isso trocentas vezes durante o dia, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, toda hora que você precisar se mexer ou mudar algo, quanto mais fisgado, grudado e apegado, mais tudo fica truncado e com atrito, ao ponto de você se perguntar se a vida deveria ser assim tão sofrida. E a resposta é: assim não. E no momento que você começar a abrir a caixinha do apego para ver o que tem dentro, você vai falar: não é possível que isso também faz parte desse problema. E muita coisa faz, desde as mais bobas, mas que o trade-off continua sendo veneno. Por exemplo, esses dias eu estava explicando um negócio para Renata, a minha esposa, eu não introduzi ela antes, mas para quem não conhece, é a Renata, e ela estava sentada no computador e eu falei para ela clicar em tal lugar, só que ela não estava achando o cursor na tela e eu já tinha achado. E ela ficou lá: meu Deus, onde é que tá esse treco e tal, e ficou movendo o mouse para lá e para cá, e eu ali já super apegado em já saber onde estava o mouse, onde tinha que clicar, querendo que o negócio fosse clicado, me sentindo frustrado até eu me tocar. Caramba, para que tanto apego em querer que esse treco fosse clicado? Eu tô ultra apegado ao quê? Ao meu tempo? Mas caramba, vai ser uma situação de segundos. E no momento que eu percebi isso, eu percebi o meu apego ao tempo, eu cortei isso pela raiz e consegui voltar ao normal. E antes de eu explicar por que essa mecânica gera ansiedade, deixa eu antecipar o segundo veneno, que é o contrário do apego, que é a aversão. Da mesma forma que o apego, toda vez que você sente aversão, extrema ou não, você gera veneno. Parece que é até um mecanismo de soma zero. Por exemplo, num ápice de aversão, você se afastou de uma situação, de uma ideia, mas como troca, levou consigo algo ruim que não dá para descrever em palavras. E não precisa ser uma situação grave, pode ser até, sei lá, pingos de chuva caindo em você, que tem o desconforto da diferença da temperatura da água com a sua pele, e até aí, ok, é um sinal importante, mas em cima disso, a maioria das pessoas vão criar uma aversão a essa situação, que muitas vezes gera um sofrimento muito maior do que o próprio sinal sensorial da água encostando na pele. E para completar a sua visão sobre tudo isso, sabendo como o mundo está hoje, para um pouco para lembrar quantas pessoas você conhece que estão super apegadas a certas ideias, têm super aversão a outras, e como que está a alma dessa pessoa na sua percepção. Ou até quando você entrou em certas discussões, como que ficou a sua sensação quando você estava super apegado a uma ideia e quando você não estava apegado. A diferença absurda entre essas duas situações, como que você contribui de formas diferentes e como que você sai delas para fazer outras coisas. Até porque você pode ter ficado tão apegado à sua ideia ou ao que aconteceu que você vai arrastar isso por sei lá quanto tempo. E é muito louco notar o quanto tempo do presente a gente gasta apegado em eventos do passado ou em eventos do futuro. Nada dessas duas coisas existem, são só memórias ou imaginações sendo confeccionadas dentro do nosso cérebro, mas a gente gasta tempo do presente ficando apegado a essas imaginações. Você vai começar a perceber que o apego se torna tão estúpido quanto você acordar um dia sozinho e a sua casa inteira tá em chamas, tudo pegando fogo. Toda a sua família já tá lá fora te chamando e a coisa mais sábia a se fazer é sair correndo pela porta da casa, mas ao longo disso você vai parando para pegar uma escova de dente, depois uma caneta, depois ver um stories, até porque você tem uma justificativa muito clara e inquestionável, que é o fato de um stories sumir depois de 24 horas, não é mesmo? E aí você vai com a sua jornada toda truncada até conseguir sair pela porta. E sabe por que eu gosto dessa analogia? Porque a nossa vida é isso. O nosso dia a dia é exatamente isso. Você acorda, a chapa tá quente e você tá fazendo o que ao longo do dia? Tá se apegando em quais coisas exatamente? Mas agora, como que essa mecânica, de ficar travado ao se apegar nas coisas gera ansiedade? Ótima pergunta. E é extremamente simples. Toda vez que você está apegado em algo que existe e você perde essa coisa, você fica triste. E toda vez que você está apegado em algo do futuro, você fica ansioso. E você consegue imaginar várias coisas lá nesse futuro e no momento que você se apega a uma dessas imaginações, você não vai querer mais perder. Não vai querer largar disso. E isso vai te gerar a ansiedade. Imagine que você tem um carro em que você é super apegado e alguém rouba esse carro. Naturalmente você vai ficar triste, Você não vai ficar ansioso. Agora, se você fez uma contraproposta para comprar um carro que você se apaixonou, mas você não sabe da resposta ainda, se vão aceitar ou não. Só que você já imaginou o seu futuro andando com um carro, como as coisas ficariam mais fáceis na sua vida. Você já se pegou a essa imaginação? Ferrou!
ansiedade. Isso aconteceu comigo recentemente no processo de contratar editores aqui para o canal. Eu estava fazendo e estou fazendo tudo de forma manual, envolvido pessoalmente nesse processo, né? E como consequência isso gera uma demora adicional. E eu estava super preocupado, porque eu não queria perder nenhum editor no meio do caminho. Principalmente porque eu já tinha analisado o trabalho de várias pessoas e todas eram ótimas, e por mais feliz que eu estava sobre tudo que estava acontecendo, tinha voltado uma ansiedade. E aí eu parei tudo e analisei. Por que eu tô ansioso se um monte de gente massa entrou na seleção? E pimba, é tão óbvio agora que o bug foi encontrado. Bom, mas eu tinha imaginado a minha vida no futuro com a ajuda dessas pessoas e o tempo que isso ia me liberar para trabalhar em outras coisas de valor aqui para vocês. Um cenário sensacional no futuro que eu tinha me apegado e que eu não queria perder mais, me gerando ansiedade. Aí o exercício foi perceber que o futuro não existe. Eu não somente não tenho nada lá, como eu não tenho nada aqui. Eu não sou dono de ninguém e no limite, querendo ou não, tudo é um empréstimo, sabe? Até o meu corpo é algo emprestado que vai ser devolvido para a natureza. Lembra que as coisas que têm a propriedade de nascer têm a propriedade de morrer. Só que aí você pode estar se perguntando, mas então, dado a isso, eu não vou me apegar mais a nada e não vou gostar de nada. E não, mas obrigado, porque isso foi o gancho para o primeiro puxão de orelha. Porque sim, vão ter 2. Você que chegou até aqui vai ganhar o prêmio de receber 2 puxões de orelha. E o primeiro se chama quantidade limitada de interações. Sabendo que você não deve se apegar a nada, porque no limite nada é seu e nada vai ficar com você, valoriza enquanto essa coisa tá com você. Valoriza porque você tem uma quantidade limitada de encontros com essa coisa e esse conhecimento é chocante. E quem me ensinou isso foi um neurocientista e filósofo chamado Sam Harris. Por exemplo, eu não me lembro qual foi a última vez que eu pisei numa praia. Praia de verdade, sabe? Com areia, solzão, pessoal curtindo. E o que me deixa encucado é que na última vez que eu tava na praia, eu não fazia a mínima ideia que aquela lá era a última vez. Pelo menos até então. Eu não gosto muito de praia, mas dado a isso, sabendo que eu tenho uma quantidade limitada de interações com algo, me faz pensar que a próxima vez que eu botar o pé numa praia, eu vou sinceramente curtir, porque eu vou ter a consciência que essa pode ser a última vez que eu vá a uma praia. E quando você projeta isso para tudo na sua vida, que é onde vem o choque. Por exemplo, os meus pais, eles são vivos e eu sou muito grato por isso, mas é inquestionável que eu tenho uma quantidade limitada de encontro com eles. Eu não sei quantos encontros ainda vou ter, mas você concorda que é um número limitado, correto? Um dia vai ter um último encontro, e eu não sei qual que é. Um dia vai ter um último encontro com o meu irmão, o Guga, com a Renata, e eu não sei qual que vai ser. Um dia vai ter a última vez que eu vou pegar o meu filho no colo como um neném, e eu não sei qual que vai ser. Então, tenta curtir esses momentos, tenta ao máximo ficar no presente. E eu sei que é difícil e, apesar de que eu fiz esse vídeo, isso não me transforma em alguém especial que dominou esses assuntos. É difícil para mim também e eu preciso de bobos da corte para me distrair em vários momentos. Mas é um exercício muito bom você estar atento no presente e sabendo que esse pode ser o último encontro com uma certa pessoa ou com uma certa situação. E eu faço isso agora toda vez que eu preciso ninar o Oliver quando ele está se matando de chorar. Ao invés de ter uma aversão natural a essa situação, né, do berro e do choro, eu me esforço ao máximo para pensar que talvez essa possa ser a última vez que eu nino ele na cobertinha dele. E se for, eu queria estar consciente disso. Conectado com isso, eu acho muito engraçado quando eu tô no trânsito e eu faço alguma besteira e alguém sai acelerando, xingando. E antes eu ficava super apegado no que aconteceu e arrastava isso por dias, né? Mas hoje eu acho uma pena. Eu penso, poxa pessoa, a gente tem uma quantidade limitada de encontros. Possivelmente esse foi o nosso único encontro das nossas vidas e a gente gastou assim. Que pena! Mas daí um contraponto super válido que você possa falar é que a minha vida não é tão calma assim para eu conseguir pensar dessa forma e excelente, eu entendo perfeitamente. E isso abre oportunidade para o último puxão de orelha. Minha vida é ruim.
Isso eu também aprendi com Sam Harris, inclusive vários conhecimentos dentro desse vídeo foram extraídos do trabalho dele, e tem esse último que não foi nem um puxão de orelha, foi na verdade um tapaço de mão aberta, foi ótimo. Foi tão bom que eu vou precisar deixar ele dar em você, porque mistura várias coisas que a gente conversou aqui no vídeo e ele começa de uma forma super simples, mas calma, porque o caldo começa a engrossar. Olha só. I'd like to talk for a few minutes about gratitude. There's now a lot of research that suggests that gratitude is good for us. No surprise there. And as an emotion, it is very easy to invoke. Unless you are living the worst possible life, it should be easy to find something for which you're grateful. And it can be very skillful and wise to do this. Now, one reflection I find myself doing when I'm in some ordinary, contracted state of mind. Let's say I'm stressed out by something not going well. I'm reacting to some hassle. I could be caught in traffic and late for an appointment. I sometimes think of bad things that haven't happened to me. I might think that I haven't been diagnosed with a fatal illness. I'm not caught in a war zone. And I think of all the people on Earth in that moment who are suffering those sorts of dislocations in their lives. And then I reflect that if I were in their shoes, I would be desperate to get back to precisely the situation I'm now in. Just stuck in traffic and late for an appointment, but without any real care in the world. I noticed this at dinner the other night with my family. Everyone seemed to be in a fairly mediocre frame of mind. We were all in some way disgruntled or stressed out. I had a million things I was thinking about. And I suddenly noticed how little joy we were all taking in one another's company. And then I thought, if I had died yesterday and could have the opportunity to be back with my family, I thought of how much I would savor this moment right now. And it totally transformed my mood. It gave me instantaneous access to my best self and to a feeling of pure gratitude for the people in my life. Just think of what it would be like to lose everything and then be restored to the moment you're now in, however ordinary. You can reboot your mind in this way, and it need not take any time. The truth is, you know exactly what it's like to feel overwhelming gratitude for your life. You are in an unusual situation. There are at least 1 billion people on Earth at this moment who would consider their prayers answered if they could trade places with you. There are at least 1 billion people who are suffering debilitating pain or political oppression or the acute stages of bereavement. To have your health, even just sort of, to have friends, even only a few, to have hobbies or interests and the freedom to pursue them, to have spent this day free from some terrifying encounter with chaos is to be lucky. Just look around you and take a moment to feel how lucky you are. You get another day to live on this earth. Enjoy it. Por fim, eu vejo que a única forma de você conseguir sair desse estágio natural do cérebro, né, desse desejo insaciável que faz ele precisar de algo toda hora, de parecer estar com sede, toma água e continuar com sede, é você ser vigilante dos seus pensamentos. Ser vigilante a toda hora parece uma prisão, né? Algo que você vai gastar uma energia absurda fazendo, mas por algum motivo é o contrário. Se você escolher ser vigilante a todo momento sobre os seus próprios pensamentos, vai ser a coisa mais libertadora que você possa fazer nos próximos meses e nos próximos anos da sua vida e vai habilitar espaço para o que realmente possa ser construtivo para você e principalmente para a vida das pessoas que estão próximas de você. Fechado? Valeu!